Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da terceira semana. A primeira questão diz o seguinte: alcinos são hidrocarbonetos e então são dadas 5 opções. A gente consegue resolver essa questão facilmente olhando para a definição de alcino. Os alcinos são compostos alifáticos, de cadeia aberta, e que possuem uma insaturação, que é uma tripla ligação. Portanto, corresponde à alternativa E. Essa é uma questão bastante tranquila que pode ser respondida muito facilmente. A questão de número 2 diz o seguinte: o gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe dos... Então, olhando para o nome, a gente percebe o seguinte, propano, prop, eu tenho 3 átomos de carbono, o an significa que só tem ligações simples, e o O, que é um hidrocarboneto. O butano, but, eu tenho 4 carbonos, o an, somente ligações simples, e o O, que é um hidrocarboneto. Então, eu tenho, nesse caso, alcanos, porque os alcanos são caracterizados por ter apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Vamos, então, desenhar as duas estruturas. Vamos desenhar a estrutura do propano. Então, prop, 3 átomos de carbono. Então, aqui eu tenho 3 átomos de carbono, apenas ligações simples, como diz aqui o an, ok? E o butano? 4 átomos de carbono. Então, pronto, eu tenho aqui as duas estruturas. Eu desenhei as duas estruturas só para deixar a resolução mais completa, mas não seria necessário, por exemplo, em um vestibular. Então, para poupar tempo, a gente não faria esse desenho das estruturas. Apenas pelo nome já é possível reconhecer que os dois compostos são alcanos, ok? A terceira questão diz o seguinte: a substância de fórmula C8H16 representa 1. E aí são dadas as opções: alcano de cadeia aberta, alceno de cadeia aberta, alcino de cadeia aberta, composto aromático ou alcino de cadeia fechada. A fórmula geral de um alcano de cadeia aberta é CnH2n mais 2. O que significa isso? Significa que para cada átomo de carbono em um alcano, eu tenho o dobro mais 2 de hidrogênios. Por exemplo, se eu tiver um átomo de carbono, significa que eu tenho o dobro, que é 2 vezes 1 dá 2, mais 2, que dá 4. Ou seja, um alcano que tem um átomo de carbono possui 4 átomos de hidrogênio. Um alcano que tem 2 átomos de carbono vai possuir quantos hidrogênios? O dobro de 2, que é 4, mais 2, 6. Ou seja, um alcano com 2 átomos de carbono vai ter 6 átomos de hidrogênio. Então, vamos analisar essa fórmula aqui. Um alcano com 8 átomos de carbono teria quantos hidrogênios? Teria o dobro de 8, que é 16, mais 2, que dá 18. Ou seja, um alcano teria a fórmula C8H18. Então, na verdade, não pode ser um alcano de cadeia aberta. Toda vez que eu faço um ciclo ou eu faço uma dupla ligação, eu perco 2 hidrogênios nesse processo. Ou seja, os alcenos vão ter fórmula CnH2n. Então, percebam que essa fórmula se encaixa justamente em um alceno. Aqui, o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono. 8 vezes 2, 16, corresponde justamente a isso. Poderia corresponder também a um composto de cadeia fechada. Poderia ser um cicloalcano, um alcano de cadeia fechada, mas obviamente não aparece nas opções porque só tem uma alternativa correta, ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui.
Isso aqui é um exemplo, porque existem vários compostos com essa fórmula molecular. A questão de número 4 diz: o hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é. Então, vamos desenhar as estruturas desses compostos para a gente detectar a quantidade de hidrogênios, ok? Então, metano, met, indica que eu só tenho apenas um átomo de carbono. Então, o composto é esse aqui, ó, CH4, 4 átomos de hidrogênio na nossa molécula. Etano, et, são 2 átomos de carbono, né? E o an aqui indica que eu tenho uma ligação simples. Eu tenho 2 átomos de carbono, 3 mais 3, 6 átomos de hidrogênio. No eteno, eu tenho 2 átomos de carbono, né? O et indica 2 átomos de carbono, e o en vai indicar uma dupla, ok? Então, agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio. O etino são 2 carbonos também, e o in está indicando que é uma tripla ligação entre os átomos de carbono. Essa molécula só tem 2 átomos de hidrogênio. Propino, prop, são 3 átomos de carbono, ok? E o in indica que eu tenho uma tripla ligação. Nessa primeira molécula, nós temos 4 átomos de hidrogênio. Na segunda, 6 átomos de hidrogênio. Na terceira, 4 átomos de hidrogênio. Na quarta, 2 átomos de hidrogênio. E na quinta, nós temos 4 átomos de hidrogênio. Então, a molécula que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio é o etino, ok? Letra D. A questão de número 5 diz: o 2,2,5 trimetil-3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica 1. Insaturada, 2. Ramificada, 3. Aromática. Dessas afirmações somente. E aí são dadas várias opções para saber quais dessas afirmações são corretas. Então vamos desenhar a estrutura do composto. Vamos começar pela cadeia principal. Então aqui a cadeia principal é o heptino. Hept indica que eu tenho 7 átomos de carbono na nossa estrutura. Então, vamos desenhar os 7 átomos de carbono. Então, agora eu vou enumerar a nossa cadeia principal. Percebam que esse 3 aqui, do 3-heptino, indica que no meu carbono 3, né, começando no meu carbono 3, eu tenho uma ligação tripla. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma ligação tripla, iniciando no carbono 3. E agora nós vamos colocar as ramificações, ó, 2,2,5 trimetil. Então, no carbono 2, eu tenho 2 grupos metil, ó. Tá? Grupo metil 2 vezes, e eu tenho no carbono 5 também um grupo metil. Então, pronto, nós temos a nossa estrutura. Então, a nossa molécula ela é insaturada? Ela é insaturada, tem uma tripla ligação, então ela é uma molécula insaturada. 2, ramificada. É sim uma molécula ramificada, nós temos as ramificações aqui na nossa molécula. 3, aromática. Não é uma molécula aromática. Para ser uma molécula aromática, eu preciso ter aquele anel benzênico, aquele anel aromático. Não tem nada aqui na nossa molécula que indique isso. Então, as nossas afirmações corretas, 1 e 2. Logo, a alternativa correta aqui é a letra D. Percebam que eu não precisaria desenhar a estrutura dessa molécula para resolver a questão. Apenas a partir do nome a gente poderia inferir quais eram as alternativas corretas, tá? 2,2,5 trimetil já está indicando que a molécula tem uma ramificação. E o fato de ter escrito 3-heptino indica
que existe uma ligação tripla. Eu não precisaria fazer a estrutura para isso. E não tem nada aqui falando de aromaticidade, não tem nada aqui com o nome benzeno, tolueno ou algum nome relacionado com estruturas aromáticas. Logo, a partir do nome, a gente poderia fazer a resolução desse problema corretamente. E no caso de vestibulares, Enem, a gente tem pouco tempo para resolver as questões. Então, fazer essa estrutura, por exemplo, em uma prova como o Enem, seria uma perda de tempo, ok? Porque é desnecessária para a resolução do problema. Mas aqui, como a gente quer fazer uma resolução mais completa, eu achei necessário colocar essa estrutura. Tudo bem? Até mais!